Alô. Show. Júnior, primeiro, obrigado aí pela sua presença, pela sua coragem, né, de vir dividir a tua história com a gente. Eu queria que você desse, assim, uma leve resumida para as pessoas. Primeiro, assim, já contei mais ou menos o que você teve, e as pessoas viram que o resultado foi positivo, que você está aqui. Eu queria que você contasse, assim, um pouco para as pessoas da sua história, como você descobriu, qual era a tua vida antes, o que vinha acontecendo com o Júnior antes de ter um diagnóstico de um glioblastoma e como foi. Dá uma resumida para as pessoas sentirem. Tá, boa noite todo mundo. É um prazer muito grande estar com pessoas queridas aqui, como a Rede, uma mestra que eu tive na minha vida. Então, eu sou DJ e produtor musical há mais de 12 anos, né? Eu viajava o Brasil inteiro, o mundo inteiro tocando. Tinha tudo que as pessoas julgam como sucesso, né? Tudo que a sociedade julga como sucesso, né? Status, dinheiro, era reconhecido no que eu fazia. Eu era o centro da atenção, então tinha mulherada, pegava mulherada e vinha outras coisas no pacote, como droga e tudo isso. E pra mim teve um dia que chegou no limite, quando um Uber tocou na casa da minha mãe e falou assim: olha, pediram pra deixar um menino aqui, ele não tá muito bem. Quando ela abriu a porta do carro, eu tava deitada no banco de trás, vomitando bem pouquinho e completamente desacordado. Quando eu acordei, eu tava no meu quarto, da época que eu morava com a minha mãe, não tava entendendo nada, minha mãe do meu lado, e ela falou: filho, você sabe o que aconteceu? Quando ela me falou tudo aquilo, na verdade, eu tive uma overdose. E aonde eu tava, para as pessoas não terem problema de morrer lá, me mandaram para casa da minha mãe. E minha mãe esperou 10 a 8 horas para esperar eu acordar, botando a mão no meu nariz para ver se eu tava respirando ainda, mas enfim. E aí... Você tinha quantos anos isso? Isso foi em 2016, não faz muito tempo. No começo de 2016, que foi quando tudo aconteceu. E aí eu cheguei, cara, e falei assim: velho, não dá mais, eu não quero mais isso pra mim. Mas ao mesmo tempo eu sabia que não eram as pessoas, sabia que não eram as festas, que era eu, cara. Eu precisava mudar a mim mesmo. E eu liguei pra um amigo e falei assim: cara, eu não quero mais. Me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Eu tava ofegante. Só de falar aqui agora eu já revivo aquilo aí ele falou pra mim: cara, você já pediu desculpa pra sua mãe? Aí eu falei assim: velho, eu já fiz tanta merda na minha vida que eu não sei nem como pedir desculpa pra minha mãe. Como é que eu vou pedir desculpa pra ela por uma merda desse tamanho? Eu nunca pedi desculpa pra ela na minha vida, infelizmente. Já teve um momento que eu pedi, num momento muito crítico de toda a história. E aí, quando isso passou, todo esse processo de transformação que eu queria, todo esse processo de como eu queria me encontrar, há muito tempo o Oswaldo tinha se perdido no Junior 6, só eu não sabia disso, velho. Então, parece que da forma mais estranha possível, né? Eu já vinha tendo meu lábio esquerdo aqui, ele já estava meio paralisado. E eu fui no hospital para ver o que tinha acontecido. Quando eu cheguei lá, saiu uma imagem, uma tomografia. Eles achavam que eu tinha tido um AVC, mas eles fizeram uma tomografia. Saiu, cara, uma massa de 5x5, era do tamanho de um limão no lobo frontal direito do meu cérebro. Quanto tempo do primeiro sintoma até você chegar no hospital e ver que tava com uma massa? Cara, eu acho que foi umas 3 semanas, porque eu estava sempre virado e pingando de cidade em cidade todo final de semana e não dormia direito. Mas muito rápido, assim, 3 semanas. Chegou uma hora que eu falei: cara, o que aconteceu? Na verdade, a irmã de uma ex-namorada minha falou assim: olha, você pode ter tido um AVC e não sabe. Aí eu falei assim: opa. E aí eu fui no hospital, falei: isso aqui pode ter alguma coisa de errado. E aí fizeram uma tomografia pra ver o que era. Saiu uma chapa, na chapa da tomografia, cara, saiu um limão na minha cabeça. E quando caiu a ficha, a gravidade da doença? Velho, caiu a ficha da gravidade da doença quando, quer dizer, piorou mais ainda, mas naquela hora eu fiquei em choque. Eu não sabia entender o que era aquilo, né? Eu perguntava: isso é um tumor? É óbvio que era um tumor, pelo tamanho de tudo aquilo. Eles já sabiam que era um tumor, mas estava todo mundo... E o médico falou: só que você tem que operar, mas não tem diagnóstico. Ele falou assim: olha, não importa o que seja, você vai ter que operar, você vai ter que tirar isso, né? E aí, cara, pra piorar mais ainda a situação, o médico voltou e falou assim: olha, eu tô tendo problema com o seu convênio médico. Eu falei: mas o que tá acontecendo? Aí ele pegou e falou assim: olha, parece que você tá no período de carência. Nossa. Cara, um mês antes eu toquei de plano de saúde, porque lá ele tava com a premissa, eu falei assim: cara, eu nunca uso esse negócio, pra que eu vou gastar uma puta grana com um plano de saúde top? Eu nunca uso, velho, não, vou economizar, vou mudar pra um outro. Aí mudei.
Aí tem toda essa burocracia, né? Quando você sai de um plano e vai pro outro. E aí, cara, não tive jeito. Fui cair no hospital público. Você operou onde? Eu tinha uma emergência. Eu precisava tirar aquilo de qualquer jeito. E inclusive um amigo meu, neurologista, pegou no meu braço e falou: velho, vou dar um jeito de você entrar no Hospital das Clínicas. Você vai ter que operar isso, tirar isso de qualquer jeito. E ali foi uma escola. E ali começou a tua trajetória. Começou minha trajetória, assim. Obviamente, em todo aquele início, eu tive uma repulsa àquele lugar, né? Eu olhava para aquilo e falava: o que eu tô fazendo aqui, velho? Isso aqui não é pra mim. Eu não tenho que estar aqui com essas pessoas, como se eu estivesse escolhendo para entrar num hotel boutique ou outro, assim, sabe? E isso você indo pra cirurgia ou você ainda passando? Antes, eu passei 6 dias num corredor. Um corredor lotado de gente. Você entrou pelo PS, você entrou pelo entrei no PS, velho. Eu fiquei 6 dias naquele corredor lotado de gente. Aquilo era uma zona de guerra. Era gente passando morta pra todo lado, tinha gente tomando soro sentada no chão, aí o outro algemado na maca com o policial do lado, mas... cara, bem esse clima é surreal. E aí, eu tinha 3 opções: abscesso, AIDS ou tumor. Descartaram abscesso. Eu ficava rezando todos os dias pra ter AIDS. Sim. Eu queria ter AIDS de qualquer jeito naquele momento, velho. Não tinha AIDS. Você vê que na vida as escolhas do que é bom ou ruim é puramente referência, né? Sem dúvida. E aí... minhas meninas me falaram: pô, isso aqui é um tumor. Aí, cara, aí me caiu a ficha. Aí eu comecei a olhar pra todas aqui. Voltei pra aquele corredor em choque, encostei na minha maca assim, e comecei a olhar pra todas aquelas pessoas, pra todo aquele corredor, pra toda aquela loucura, e me questionei. Eu falei assim: o que muda eu estar no maior hospital do mundo ou no hospital público, velho? Tô com câncer, brother. Eu tenho câncer. Câncer é câncer em qualquer lugar. E aí, junto disso tudo, até porque o que muda você ter dinheiro? Você não vai poder pagar ninguém para ter uma doença no seu lugar. E aí, quando eu comecei a olhar para aquelas pessoas, toda a minha arrogância e soberba se transformaram em respeito e humildade por tudo aquilo. E elas puderam me ensinar a lição que foi a base para que eu pudesse ultrapassar todas as barreiras que iam se desenvolver em todo esse processo. E a lição foi a seguinte, né? Não interessa quanto dinheiro você tenha, não interessa o quão intelectual você seja, a única coisa que vai ser a diferença para que você possa superar qualquer obstáculo na sua vida é a capacidade que você tem de saber se adaptar às situações. Perfeito. E, cara, aquelas pessoas sabiam se adaptar a qualquer tipo de situação, não tinha nem metade do culhão, da raça e da força que elas tinham para passar por qualquer coisa na vida. Aí eu fiquei pensando, assim, não é à toa que pessoas milionárias, quando perdem tudo, faz o quê? Se mata. Se não tiver resiliência. Exatamente. Fui pra cirurgia. A surpresa que eu tive quando eu cheguei no prédio que eu ia fazer a cirurgia, a enfermeira chamou o elevador. Cara, na hora que o elevador chegou, abriu a porta, saiu um cadáver com a família chorando em prantos atrás. E aquele era o lugar que eu ia subir para fazer minha cirurgia. E aí, cara, surreal, velho. E aí, quando eu cheguei na ala que eu ia ficar, eu vi um senhor assim no fundo, e as pessoas estavam em volta dele, mas num clima amistoso. Não parecia uma tragédia aquilo como eu estava esperando que fosse, porque eu acabei de ver um cadáver saindo do elevador. E aí, quando eu cheguei lá, por coincidência, essa pessoa que todo mundo estava em volta era o meu colega de quarto. Ele era um pastor de Americana, tinha mais ou menos uns 72 anos. O nome dele era Isaías. E aí eu cheguei quando ele chegou no quarto, eu falei: eu sou Isaías. O que está acontecendo? Eu estou com o senhor, eu vi você super feliz lá fora, eu estou desesperado. Ele falou assim: eu tô vendo que você está desesperado. Aí ele começou a me contar a história dele. Ele falou assim: olha, já é a 3ª vez que eu estou vindo operar, e dessa vez os médicos me deram 2% de chance de sair vivo da cirurgia. Aí eu falei para ele assim, cara, seu Isaías, como assim? Eu provavelmente tenho mais chance de sair vivo da cirurgia do que você. Eu estou desesperado. Eu acabei de ver um cadáver saindo do elevador, eu não sei o que vai ser de mim, eu só sei que tem um limão dentro da minha cabeça. O que eu faço eu faço de tudo para sair dessa situação. O que o senhor faz? Eu quero aprender. Aí ele falou para mim o seguinte, ele falou assim: Júnior, entende uma coisa, quem sempre vai te guiar é Deus.
escuta sempre a voz, eu tenho decorado na minha cabeça, escuta sempre a voz do seu coração, porque ele está lá. Não queira controlar nada, faça apenas o seu melhor, faça o bem, não importa quem. Quando ele terminou de me falar isso, eu não tinha noção para poder entender aquilo, né? Eu só botei a mão na cabeça, fiquei em silêncio e falei assim, não entendi porra nenhuma o que o seu Isaías falou, bro. Nossa! E aí, no dia seguinte, a enfermeira me deu uma maquininha de cortar cabelo e falou, cara, pode se preparar que daqui a algumas horas é sua cirurgia. E aí eu fui pro banheiro raspar meu cabelo e tomar banho, né, cara? E fiquei olhando pra minha cara e... Nossa, aí na hora eu coloquei uma música que um amigo me cantou por WhatsApp, maravilhosa, assim, e foi ali que eu senti o primeiro... Pô, eu tocava, né? Assim, mas era uma relação diferente. Eu não era a plateia, né? Eu sentia a plateia e entregava pra elas o que eu queria ouvir. Mas eu não tava lá embaixo. Eu tinha artistas que eu gostava de ouvir, mas eu não tava entregue como aquelas pessoas estavam, né? E aí a música... Aquela música, cara, a letra daquela música, enquanto eu raspava meu cabelo e aquele cabelo caía no chão, ela me tirou desse momento de desespero, de falta de esperança, né? De me sentir, de estar desacreditado de mim mesmo, assim. E quanto mais aquele cabelo caía, mais eu sentia que um pedaço de mim estava ficando para trás, cara. E aquela música me trazia uma sensação e me trouxe uma consciência de que, velho, aquele era o início do processo de transformação que eu estava tanto querendo na minha vida. Porque eu tinha tudo, né? Beleza, eu tinha tudo que todo mundo quer. Eu conheci pessoas que numa noite gastaram 90 mil reais para ser o centro da atenção. Eu tinha isso de graça. Mas enfim, voltando para esse assunto, aí... Você meditava nessa época? Eu não sabia nada de meditação, cara. Tá. Ficar em silêncio para mim era um terror. Porque você entrou no estado meditativo ali. Foi depois. Isso nesse sim. momento transcendeu ali. Com certeza. Eu não tinha parado para observar isso, mas o que eu senti foi exatamente isso. E ela me tirou, me levou para esse estado de consciência. Quando eu voltei para a cama, eu deitei, olhei pro teto e fiz a seguinte pergunta para mim. Falei, cara, se amanhã eu não estiver aqui, qual seria meu último desejo? Eu não soube responder. Eu só sei que, sem entender muito bem, eu levantei da cama, peguei todos os livros que me deram, a coleção toda da Luz e Rei, e fui entregar para as pessoas. Peguei meus objetos espirituais e passei de quarto em quarto daquela ala para conversar com as pessoas, dividir minha história, dar meus livros, dar os objetos espirituais como uma forma de esperança. E teve um momento muito engraçado que na última senhora, assim, a último quarto que eu passei era uma senhora, e eu tava chegando perto assim para dar o livro para ela virou para mim e falou assim, você é a morte? Aí eu falei pra ela, eu falei assim, não, eu só vim trazer um livro pra senhora. Eu ainda não sei, né, mano? Aí ela falou assim, ah tá, eu achei que você era a morte. Aí eu deixei o livro, fui pro quarto e só fiquei imaginando, falei, cara, tomara que ela consiga ler esse livro aí antes da morte chegar. Quando eu deitei na cama, cara, eu senti uma plenitude, velho. Nossa, parecia que, eu não sei explicar, mas eu me conectei com aquele momento presente, parecia que eu era cada segundo que passava ali, eu nem sabia que eu ia fazer uma cirurgia, eu só sabia que eu estava vivendo aquilo em total presença. Não presente de momento presente, presença de estar incorporado, saca? E aí, cara, eu soube responder a pergunta que eu não estava conseguindo responder. Qual que era o meu último desejo? Meu último desejo era o amor. Meu último desejo era dar o amor, né? E foi aí que eu fui entender o que o seu Isaías me falou também, né? E aí, beleza, quando eu saí da cirurgia, eu saí bem, tava sem sequela e tudo mais. Aí eu falei, pô, e se eu viver todos os dias da minha vida como o último dia da minha vida? Eu não tinha mais meus livros, mas eu podia sair lá e conhecer as pessoas, né? E aí eu conheci a Mary, que era uma enfermeira que tava lá há um puta tempo, já podia ter se aposentado, não se aposentou porque ela gostava muito do que ela faz, tinha 5 filhos. Cara, ela ia todo dia no meu quarto, eu nem sabia o nome dela. Um outro cara lá, o Leandro, o cara tava sempre ali ajudando as pessoas, todos os dias. E eu cheguei, cara, pô, que legal, você faz trabalho voluntário aqui. Ele falou, não, eu tô com um tumor aqui
no centro aqui do cérebro, vou tirar ele pelo nariz. Eu falei assim, nossa! Mas eu achei que o cara era voluntário e ele é doente nessa porra, velho, não é possível. E aí, eu voltei, né, levei alta. Quando eu cheguei agora era só esperar o resultado da biópsia, eu tava esperando o resultado da biópsia. E aí... Até então você não sabia que era o glioblastoma? Não, até aí eu saí da cirurgia, eu falei assim, bom... Curou? Não, saí, bom, por mais que isso seja benigno, eu não sou mais a mesma pessoa. Sim, sim. E aí... Podia ser um tumor benigno e ter acabado ali a Exatamente, eu tava crente que era benigno. Sim. Eu não sabia que era um GBM. E aí, quando me deram a notícia de que era um glioblastoma multiforme, primeiro que você vê hospitais clínicos, né? Só estudante trabalhando, né? Só aspirante a médico. Sim. E aí chegou uma menina, uma criança, pra mim e falou assim, ó, olha, o que você tem é um glioblastoma multiforme. Aí eu, qual que é o grau disso? Ela falou, grau 4. É um câncer raro em pessoas da sua idade, mas... Falei, tá, qual que é o meu prognóstico de vida? Ela falou assim, olha, 6 meses fazendo quimio e rádio, mas com sorte 1 ano. É isso. O glioblastoma multiforme é mais comum em pessoas de 50 a 60 anos, é um tumor realmente raro, mas a partir do diagnóstico é realmente assinar a sentença de morte. E você não sabia disso até então? Eu não sabia disso até então, e aí... Você foi pesquisar? Ou você já sentiu ali o drama? Não, quando ela me falou, eu não tinha mais o que pesquisar. Na hora, fechou uma chave na minha cabeça. Eu só escutava um zumbido, eu via a parede do hospital tremendo, via aquela parede bege derretendo, assim, cara, e minha perna tentando ficar de pé. Eu nem quis saber o que ela tinha pra me falar de processo de químio, de nada. Eu só abria a porta da sala e andava pra frente e chorava, cara. E aí, quando eu cheguei em casa, eu tava parado no farol, assim, passou um carroceiro na minha frente. Aí eu olhei pra aquele carroceiro e falei assim, caraca, eu daria tudo pra estar empurrando essa carroça e ter saúde do que estar atrás de um volante de um Audi, velho. E aí quando eu cheguei em casa eu comecei uma pesquisa incessante de 8 a 12 horas por dia. Desculpa. Tentando encontrar maneiras de poder me salvar. O que pessoas que tinham se curado fizeram. Eu comecei a achar pessoas, infinitas pessoas que se curaram de câncer. Vários tipos de tratamento, vários tipos de dietas. Tinha muita informação. Nesse momento do carroceiro, foi aonde deu o insight que você tinha que se cuidar realmente. Cara, nesse momento do carroceiro, me veio um insight de que dentro da roupa todo mundo é nu. Não interessa, né? Quando você percebe que você tem uma doença terminal, todo mundo é igual, velho. Pelo contrário, você quer ser o cara. Sim. E aí, comecei essa pesquisa incessante, comecei a achar gente, comecei a trocar e-mail com uma galera, assim. E eu achei uma coisa em comum entre eles. Todo mundo que se curou, ninguém tinha feito quimioterapia e quem fez parou no meio. E tudo era dentro de um processo de mudança de alimentação, desintoxicação total e mente. 20 dias depois, cara, eu voltei, comecei a sentir uma dor de cabeça ferrada. Fui fazer uma ressonância, o tumor tinha voltado maior do que era antes. 20 dias depois. 20 dias depois, numa cirurgia simples, né, uma prótese de mama, às vezes o paciente ainda está sem levantar o braço direito. 20 dias depois de tirar um tumor, o tumor voltou maior do que era antes. É realmente uma recidiva muito rápida, muito agressiva. E aí, bora pro hospital fazer a operação de novo. Só que dessa vez o plano já tinha saído do período de carência, a minha sorte, cara. Aí eu fui fazer no hospital particular, beleza, fiz a cirurgia. Bom, antes da cirurgia, cara, eu tava ali, assim, consegui passar da primeira fase. A primeira cirurgia foi tudo bem. Agora, sou capaz de passar pela segunda e tudo. Eu tava ali, cara, esperando pra ir pra cirurgia, mandando aquela fé na minha cabeça. Aí chegou o assistente social do hospital, falou assim, olha, preciso conversar com vocês, da família, das sequelas que o Júnior vai voltar da cirurgia. Vai voltar, não que é possível ele voltar, né? Falou assim, ele vai voltar com uma esquizofrenia comportamental. Agora, ele, assim, tem que aprender a lidar com ele, porque ele vai estar conversando com você, de uma hora para outra ele vai querer te bater. De uma hora para outra ele vai começar a brigar com você. A outra
uma grande possibilidade era voltar, mas não reconhecendo ninguém. Eu falei, porra, não vou mais saber quem é minha mãe, né? E a outra certeza que eu ia voltar com o lado esquerdo do corpo prejudicado, assim, não sabiam em que grau, mas que eu ia voltar bem danificado. E aí eu comecei, tudo que eu tava pensando, tudo que eu tava me ajudando, toda assim, positividade. Toda positividade, eu falei, nossa, fudeu agora, o que eu vou fazer? Aí comecei a chorar, olhar pro teto, olhar pro teto. Aí minha mãe veio pra mim e falou assim, filho, fica calmo, vai dar tudo certo. E os médicos já prontos pra me levar, eu só olhei pra cara dela assim, cara, falei assim, mãe, desculpa. Aquela desculpa que você... Só comecei a pensar, me veio um flashback muito rápido. Eu só consegui olhar pra cara dela e falar assim, mãe, desculpa. E fui pra cirurgia. Quando eu voltei da cirurgia, foram umas 8, 10 horas, e aí eu tava acordando no centro cirúrgico ainda, os caras chacoalhando minha cabeça, comecei a ver a luz branca assim, eu não entendia muito bem o que era aquilo, mas eu só vi uma luz branca e as pessoas chamando meu nome, chacoalhando a minha cabeça, eu não tava entendendo nada. Pra cima, eu cheguei aqui em cima, já estão me espancando, aí eu comecei a voltar em mim, vi que aquilo era um centro cirúrgico, falei, eu tô vivo, eu não morri. Aí os caras começaram a me perguntar, o que você veio fazer aqui, qual é o nome da sua família, qual é o seu nome? E eu tava respondendo tudo. Eu falei assim, vou lembrar quem é minha mãe. Ótimo. Aí comecei a tatear meu corpo, comecei a sentir o lado esquerdo do corpo. Aí eu entrei numa euforia absurda, eu tava completamente desacreditado. Eu desacreditado de mim, as pessoas do hospital desacreditadas de mim. Eu falei, mano, eu voltei, velho. Na hora que eu saí daquele centro cirúrgico, cara, revoltado, eu botei a mão pra fora da maca, assim, comecei a gritar, chupa, caralho, eu tô vivo, porra. Comecei a gritar igual louco. E fui assim, o corredor inteiro gritando, eu tô vivo, eu tô vivo. E aí minha irmã até fala assim, brincando, que a minha mãe botou a mão na cabeça e falou assim, ai, graças a Deus, voltou igualzinho antes. É o mesmo, não dou nada de pessoa. Só que aí, beleza, passei a primeira fase, agora tinha a segunda. Aí, de tudo que eu tinha pesquisado, de tudo que eu tava sabendo, você imagina um oncologista, doutor ali no quarto, cheio de si e tal. Aí eu falei assim, eu na inocência, falei assim, olha, doutor, eu fiquei sabendo de umas pessoas que se curaram comendo frutas, legumes, vegetais e tal. Cara, a primeira coisa que ele falou foi me tesourar e falou assim, cara, eu preciso de você forte pra você combater o que tá dentro de você. Eu não quero você comendo alface agora. Aí eu falei, nossa, cara, peraí, né? Esse cara tá me dizendo que... Aí imagina a família no quarto, minha mãe gritando, não vai inventar moda agora! Aí toda uma pressão em cima de mim, e eu dentro de mim sabendo, falei, cara, inventando moda, eu tenho chance de ficar vivo. Se eu não inventar moda, eu tenho 6 meses de vida, né? Então eu não tenho tempo pra perder, velho. O relógio tá no regressivo. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou ter que bolar um plano aqui. Aí eu pulei na minha cabeça o plano da cura. E o plano da cura era o seguinte, primeiro eu tinha que mudar minha alimentação. Eu tinha que ter uma desintoxicação total do meu corpo. Eu precisava ter suco verde. Mas o que vai no suco verde? Joga tudo que é verde escuro aí dentro e bate. E aí, esse era o primeiro passo. Precisava de alguém que levasse a minha alimentação. Precisava de alguém que pudesse, do lado de fora, me ajudar com tudo isso. Segunda parte, dormir bem. Isso não é novidade para ninguém, que a renovação celular à noite eu precisava me manter bem para que meu corpo também pudesse absorver da melhor forma tudo que eu ia colocar dentro dele. Aí a terceira parte era fazer exercício 5 vezes por dia, para tentar voltar ao lado esquerdo do meu corpo, porque pela neuroplasticidade, se você estimula, por mais que tenham tirado uma bola da minha cabeça, o cérebro reaprende por outros caminhos. Exato, exatamente. E aí, e por último, meditação. A caminhada, dormir bem, contratei uma professora de meditação que ia 3 vezes por semana. Fantástico. Me dá aula, me introduzir naquilo. E nisso tudo você parou de trabalhar, né? Como é que você fazia com a parte financeira? Cara,
eu não dava tempo de olhar pra ela assim. Era tudo ou nada. Você foi gastando tudo que você tinha? Não, tudo que eu tinha. Vende meu apartamento, vende carro, vende moto. Tudo que tinha. Moto, carro, apartamento eu tava tentando vender a preço de banana. Mas depois que eu entrei, meus pais do lado de fora, todos assim, super focados em tudo que eu tava fazendo, não tava nem com cabeça pra conseguir vender meu apartamento. Sim. Mas eu tinha algumas reservas, vendi salas comerciais que eu tinha. E aí eu aí montei esse plano. Eu consegui uma aliada, minha irmã. Então eu falei assim, olha Amanda, é o seguinte, você vai ter que trazer esse alimento todo dia. A gente tinha um amigo que é médico taoísta. Falou assim, ó, vai com ele pra gente montar pelo menos um cronograma aqui do que eu preciso comer, o que eu não preciso comer, pro meu corpo começar a girar e desintoxicar tudo isso. Ela foi, montamos um cronograma da cura. E aí eu cheguei e anunciei, né? O restante eu conseguia fazer. E aí eu falei assim, olha galera, não vou mais comer a comida do hospital não. Não vou mais comer a comida daqui. Não me traga a comida do hospital. A minha irmã já tá trazendo pra mim. E aí vinha um monte de prontuário. Pena que não tem aqui pra mostrar, cara. Paciente recusa atendimento e pede que não seja enviado nenhum alimento em caixa alta e vai comer apenas alimentação trazida pelos familiares, suco verde e água ionizada. Tais solicitações não atendem o padrão do hospital. Tudo bem, não tem problema, a minha irmã traz, beleza. E aí fizeram assinar um termo que dali pra frente tudo era responsa minha, né? Eu assinei o termo. Achou tranquilo isso. Minha família ficou louca. Minha família ficou louca, velho. Aí foi uma coisa muito boa que eu senti nessa. Eu pensei que eu ia ficar assim de medo, né? Sim. Mas cara, me veio uma sensação. E o médico não te colocou medo, o oncologista? O que aconteceu? Ele falou, você tá fazendo um suicídio. Eu falei, cara, eu vou mudar minha alimentação. Foi coisas que eu pesquisei, coisas que eu li, eu preciso ter uma chance. Tanto que depois a gente teve uma discussão, que ele falou pra mim assim, olha, Oswaldo, não tem jeito. Ou você deixa a gente cuidar da sua saúde, ou o Google. Aí eu peguei e falei assim, tá, mas cara, você já curou alguém com o que eu tenho, com o que eu tenho, que passou de 6 meses, 1 ano de vida? Ele ficou quieto. Eu falei, por aqui eu tenho uma chance, cara. Eu te trouxe vários estudos, várias coisas que mostravam, inclusive pessoas que conseguiram sobreviver 20 anos. Eu falei, cara, olha só, não me leva a mão, mas com você eu me trato. Com o que eu escolhi, o meu suicídio, eu me curo. Eu quero me curar, eu não quero me tratar. Desencanaram de falar comigo. Isso, a minha mãe fala que eles saíam assim do quarto do hospital com a cabeça baixa assim. Mas a minha irmã fala que todo mundo fazia pressão nela falando que ela ia me matar. Não só meus familiares, mas os médicos também. Ela deve ter sofrido uma pressão dele. Pois é. Mas foi uma sensação tão boa, cara, porque assim, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Foi a primeira vez que eu fui contra pessoas que supostamente seriam os maiores guias da minha vida para escutar minha intuição, velho. Para seguir no que eu acreditava, sozinho. Eu nunca fiz isso na minha vida. Fazer essa rotina toda de meditar, fazer exercício? Aí começou o cronograma da cura, né? Porque eu consegui o primeiro, que era a alimentação, que eu precisava de alguém de fora. Aí começou o cronograma da cura, a alimentação já tinha conseguido, passou. Aí passo 2, começou outra briga com o hospital. Cara, eu tava disciplinado, eu precisava salvar minha vida e nada ia me tirar daquilo. Eu tava totalmente focado. Depois das 9, nem entra no meu quarto que eu tô dormindo. E aí vinha lá no prontuário. Paciente recusa atendimento, pois quer descansar e dormir. É porque no hospital a enfermeira entra. Não, eu falei, cara, não vem, não me interessa o que você quer me dar, não vou tomar. Eu preciso dormir. O meu plano é esse, ninguém vai sabotar meu plano por nada. Terceiro passo, a caminhada. Aí também teve uma outra coisa maravilhosa que eu aprendi com essa caminhada. Eu botava no fone de ouvido, 7 horas da manhã já saía no corredor e começava a caminhar. No começo com a ajuda da minha mãe e da minha irmã. E depois eu comecei a voltar meus movimentos. E aí eu comecei a voltar devagar, mas estava voltando. E as pessoas falavam, não é pra você andar sozinho, você tem risco de queda. Eu não quero nem saber, cara, eu vou andar porque esse corpo vai voltar. E aí teve uma outra discussão com a fisioterapeuta do hospital, porque eu falei pra ela que eu não queria mais fazer a fisioterapia dela, que eu já fazia a minha. E aí, de novo, eu no prontuário.
Botava o fone, cara. Mas por que você não queria fazer dela? Ela não podia te ajudar nessa caminhada, não? Não, na verdade não é botando em xeque a qualidade do serviço dela. É porque eu já tinha meu plano, eu já tinha feito meu exercício, sim, né? E eu tinha todo um cronograma que eu seguia. Ah, tá. Às vezes ela vinha em horário diferente. Não, eu tava meditando, eu tava fazendo isso, eu tinha os meus períodos de caminhar por dia, né? Perfeito. E aí eram essas 5 vezes, aí eu saía botar o fone de ouvido e, cara, tinha uma janela que assim, que eu sempre, quando eu terminava de caminhar, eu tava no Hospital Santa Paula, que os caras foram espetaculares comigo. Além de ter me aguentado, eles, foram profissionais de muita excelência, principalmente o neurocirurgião, que tirou praticamente tudo, se não tudo, da minha cabeça. Isso já é um grande Você ganho. Nunca viu ele depois, né? No sentido de ficou acompanhando e etc. Então, eu não tenho oncologista, né? Isso tudo você fez sozinho, né? Não, eu não fiz só, eu tive a ajuda de muita gente. Assim, no quesito neurocirurgião, o seu neurocirurgião não acompanhou isso? Não, o neurocirurgião ele não acompanha de perto. Mas para eles é que assim, a medicina alopata, existe uma certa dificuldade de torcer um pouco o braço, né? Então todo mundo fala, ele deu sorte, ele teve uma cirurgia boa e bababá, bababá. Mas tudo bem. E aí, cara, o quinto, eu parava assim, né? Quando eu terminava de caminhar, eu parava numa janela e eu ficava olhando daquela janela e daquela janela. Você imagina, o Hospital Santa Paula é a Avenida Santo Amaro e aqueles prédios horríveis de Moema, mas tinha uma figueira, velho. E eu olhava para aquela figueira e eu achava ela maravilhosa. Eu olhava para ela e falava, nossa, que figueira linda. Era a árvore mais linda do mundo. E ficava ali. E aí depois que eu me dei conta, eu falei, meu Deus, eu nunca contemplei nada na minha vida. Essa é a primeira vez que eu tô contemplando alguma coisa. Parecia que, eu tava feliz de estar naquele hospital. Eu tava respeitando a minha intuição. Eu aprendi a contemplar. E depois disso vinha a meditação, que era a parte que eu comecei a mergulhar dentro de mim, procurar coisas que ficaram lá dentro, quais são esses traumas, que tipo de perdão, como é que eu faço isso genuinamente. Você imagina, eu tava nadando ali, logo no começo, né, eu tava com o pezinho na água, eu ficava falando obrigado, não sei o que, mas eu não entendia muito bem o que eu tava fazendo. Mas me ajudou a ter calma, me ajudou a conseguir entender tudo aquilo. Mas assim, se eu for explicar para todo mundo aqui o que foi a minha mente dentro daquele hospital, eu vou ficar 5 dias aqui falando. Mas tem um momento que sintetiza isso muito bem. Eu ganhei o livro de uma amiga que chama Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. E aí, cara, esse livro tem um capítulo dele que o Paramahansa encontra um botânico que chama Dr. Ludwig. E filosofando sobre as plantas e o amor que elas conseguem receber, da frequência que a gente emana, eles ficaram pirando por que o cactus tinha espinho. E que eles podiam fazer o cactus nascer sem espinho porque eles não tinham do que se defender. Eles que plantaram o cactus começaram a dar amor e carinho para ele. Falaram assim, olha, a gente ama você, você não precisa se defender, a gente vai cuidar de você, e por aí vai. Quando eu terminei de ler aquele capítulo, eu falei, é exatamente isso. É exatamente isso, eu preciso voltar a entrar em paz e harmonia comigo mesmo. É isso que eu preciso fazer. Não só comigo, mas com tudo, mas naquele momento, principalmente comigo. Aí, cara, antes de deitar, eu passava a mão na minha cabeça aqui, falava assim, eu amo muito vocês. Me desculpa ter cuidado tão mal assim de todas vocês, falando com as minhas células. Pelo estilo de vida que você tinha. Eu sim, olha, eu mudei. Eu ficava ali a noite toda antes de dormir fazendo um carinho, conversando com elas. E falando que agora eu ia cuidar delas. Que elas não tinham mais que ter raiva de mim. Que agora eu estava do lado delas. Eu estava junto com elas. Que agora eu ia cuidar delas. E aí, nesse momento, primeiro que eu entendi que eu nunca tinha feito carinho em mim na minha vida. Mais um glimpse que faz eu... vocês têm noção que tudo bem, eu tinha muito medo, mas quando eu encontrava com essas coisas, eu me sentia tão bem, cara. E nesse momento eu descobri uma coisa essencial. Eu pude entender que no início do processo eu estava vendo o câncer como um inimigo. Eu era vítima dele. Numa segunda parte eu estava vendo ele como um obstáculo a ser superado.
Depois desse dia, eu estava vendo ele como um amigo. Eu estava brother dele. E quando eu dei a oportunidade de criar essa relação amistosa entre eu e ele, foi que eu pude encontrar a chave do meu próprio poder de me curar, me transformar. E você intuitivamente, fazendo uma analogia, um crosslink com a ciência, hoje a gente tem essa visão, né? A medicina moderna tem essa visão de que nós não somos um indivíduo por completo. Nós somos trilhões de células interagindo com trilhões de bactérias. Então isso forma uma rede de comunicação e informação que nós chamamos de indivíduo. Mas Rita Castro está aqui para provar para nós, a Karina, que são pessoas que estudam aí a flora bacteriana intestinal, sabem que hoje a consciência das nossas bactérias interfere nas nossas decisões, na nossa consciência, no nosso cérebro. Então assim, é como se a gente fosse um conjunto de trilhões de consciência das nossas próprias células e de trilhões de consciências dessas bactérias que nos habitam. Essa é a visão do corpo como um todo. Esse é o indivíduo. Então não existe assim, eu sou um indivíduo. A gente é um jardim onde essas plantas estão se trocando o tempo todo. E para finalizar, para a gente não estourar muito o horário, se você tivesse assim uma lição que você quer dar para as pessoas, hoje você está há quanto tempo do seu primeiro diagnóstico? Cara, já agora em setembro desse ano eu vou fazer 3 anos. 3 anos. Já é um case assim. Não tenho nenhuma recidiva, nada. Me sinto bem pra caramba. Eu sou... Cara, parece loucura o que eu vou dizer aqui, mas o câncer... Receber a notícia de uma doença terminal foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É incrível. É incrível, assim, não só essa sua frase, esse seu poder, né, de superação, resiliência, mas é muito incrível como você conseguiu ativar esse poder de autocura, e é muito importante falar isso, porque ele foi, né, contra várias questões enraizadas de um sistema, mas ele conseguiu ser feliz e estar aqui falando hoje porque ele ativou isso. Não adianta você ir contra e ser rebelde e não ativar isso em você, aí vai azedar. Então ele conseguiu ativar isso nele, foi uma coisa completamente... Vocês viram que enquanto ele estava contando aqui, eu vou pedir para ele dar a última mensagem para nós, mas existiram várias mensagens, né? Vários momentos de insight, vários momentos de iluminação, onde ele falou, opa, peraí, isso não é dessa forma que eu acredito, que eu sempre acreditei, mas existe uma outra maneira de olhar isso. Ele aprofundou na consciência, ele atingiu o estado de uma supraconsciência. Então, o que é o estado de uma supraconsciência? Ele uniu pontos, né? Ele linkou pontos e falou, cara, não é assim. Agora eu tenho uma visão mais macro e mais aprofundada ao mesmo tempo, de um mesmo fenômeno. Se você tivesse, Junião, uma dica, assim, um conselho para aquelas pessoas que você pode contribuir com toda essa sua história de superação, resiliência, tudo que você mostrou um pouco aqui. Sim. É muito simples, mas a gente vive numa rotina muito insana que draga a gente tem muita dificuldade de se conectar com essa intuição, de escutar o coração para tomar uma decisão, né? É tudo muito rápido, é tudo muito... como se parece tubarão brigando com tubarão o tempo inteiro. Você sai desse lugar onde você pode realmente fazer uma escolha que signifique, que responda como a sua essência. E todas as vezes que eu preciso me conectar com isso, eu me faço a seguinte pergunta. E vocês podem fazer ela para vocês mesmos assim. Se alguém dissesse para você que você teria 6 meses de vida, o que você escolheria? Que decisão você tomaria? No mesmo segundo, seu coração vai te dar a resposta que você precisa. Seu coração vai te dar a direção que você precisa. Na mesma hora. Falo com experiência de causa. Fantástico a história. Fantástico até a forma com que você levou tudo. E é muito interessante até o poder, né, da música na história dele. Primeira história dele raspando o cabelo e ouvindo a música e ativando a consciência. E o Júnior é o extremo, né, da história, onde ele ativou um poder de autocura. Ele pôde absorver o conhecimento tecnológico de uma cirurgia, neurocirurgia,
ele absorveu isso, né? É uma cirurgia super complexa, ele operou com microscópio, teve toda a tecnologia e ele ativou nele todo o conhecimento ancestral de consciência. Então, ninguém melhor do que o Júnior para abrir esse espaço, né, e cortar a faixa dessa nossa junção da medicina com a espiritualidade, porque esse é o caminho. Não tem mais como a medicina, por mais tecnológica que ela seja, não dar ênfase para um bom sono, para uma boa alimentação, para uma mente em paz, para uma mente entendedora. Não tem mais como, não existe mais a possibilidade. Isso, para mim, hoje, é a mais alta tecnologia. A tecnologia ela vai acontecer junto, mas isso que ele nos traz aqui é realmente o símbolo de uma experiência de alguém que, fora da área da medicina, ele só fez isso porque ele é fora da área, porque qualquer um que tem uma formação acadêmica jamais ia fazer isso. Pelos trabalhos científicos, ia falar, cara, não dá, porque estatisticamente eu preciso fazer química e rádio. Então ele é um cara com a visão de fora, teve esse insight e conseguiu executar esse crosslink das duas coisas. E para finalizar, para a gente começar uma sonzeira, para vocês desfrutarem um pouco dessa vibração sonora, queria relembrar aqui que nessa sala nós temos mais 2 pessoas que curaram o câncer através do estilo de vida. Que uma delas é a Noemi. A No teve um melanoma de ponta de dedo. A gente vai fazer um talk desse com a No também, porque é uma história maravilhosa. E ela ativou o poder de autocura e entendeu várias questões celulares. Hoje, grande parte da prática dela, da meditação de consciência, é a meditação da consciência celular. Então ela ativou todo esse processo de tratamento de autocura nela, que é muito bonita a história. A gente até gravou um podcast já disso, mas a gente vai fazer um talk com a No para ela aprofundar mais ainda, que é muito bonita. Então uma outra história de superação, que ela teve um tumor super agressivo também na ponta do dedo e conseguiu refazer a base da unha inteira. E tem o meu pai, que teve uma leucemia, né, que era uma leucemia crônica, e também já estava em uso de quimioterápico, estava em uso de leuqueran, fazia todo o protocolo científico, e caiu a ficha nele que ele precisava baixar a inflamação, e que ele precisava melhorar o estilo de vida, que ele precisava se cuidar, melhorar a imunidade dele, que ele nunca teve imunidade boa. E por que ele não teve imunidade boa? Ele começou a entender que grande parte da imunidade dele vinha através da alimentação. Ele tinha uma alimentação ruim, inflamatória, não necessariamente a alimentação ruim para os outros. Ele nunca foi de comer junk food, mas era uma alimentação inflamatória. E aí, a partir do momento que ele percebeu isso, ele já tinha um estilo de vida regrado com exercício, ele cuidou da alimentação, foi baixando a inflamação, baixando a inflamação. Hoje até o médico não acredita, porque todos os marcadores inflamatórios, de tumor, ele parou com todo quimioterápico e já está aí sem nenhum sinal aí de leucemia já há um bom tempo. Então, nessa sala nós temos 3 exemplos de pessoas que ativaram essa autocura com tumores diferentes, com doenças onde o prognóstico é um prognóstico fechado, de um X tempo de anos, cada um acontece isso. E são as 3 pessoas que já ultrapassaram esse tempo para ter como prova para vocês. Julião, fantástica história, irmão. Obrigado por trazer essa consciência linda aí para nós. Obrigado, gente. Vamos soltar a sonzeira, Julião. Contribui aí com o seu som maravilhoso, que agora o Júnior ele entrou nessa vibe, né, de autocura. Ele já era DJ, ele uniu o útil ao agradável e está fazendo essa vibe aí com a cura e a música eletrônica, e ele vai também contribuir com o nosso som.